Então você imagina, dois cristãos disputando a mesma vaga de emprego. Os dois começam a rezar. Quem vai conseguir essa vaga de emprego? Pois bem, fica até o fim que eu vou te mostrar. Paz, família no barco, está no ar o novo quadro do canal No Barco. Galera, se você já acompanha o canal, você sabe que toda segunda-feira a gente tem vídeo novo no canal do nosso podcast, sempre com um convidado novo. Se você já conhece, você sabe que é bom, então compartilha já agora com alguém. Se você não conhece, então fica aí o convite. Mas agora, quinta-feira, a gente vai fazer um esforço para sempre ter um vídeo diferente aqui no nosso canal. Um vídeo sempre assim, tete a tete, tá? Pra gente trazer uma reflexão, um ensinamento, um conselho, uma espécie de discipulado mesmo que à distância. Então, nosso esforço vai ser para isso. E hoje a gente vai falar sobre oração. E quando fala de oração, sempre vem dois questionamentos muito à tona. Pode ser que venha outros, mas esses sempre vêm. O primeiro deles é: se Deus sabe de todas as coisas, inclusive o que eu preciso, por que eu vou rezar pedindo? O segundo é: se Deus não muda, Deus é imutável, a sua vontade também é imutável. Então, do que adianta eu rezar se a vontade de Deus não vai mudar? Pois bem, vamos tentar então responder essas duas perguntas. Santo Tomás de Aquino diz que Deus assiste à criação por meio da providência. Existe uma corrente de pensamento moderna que diz o seguinte: Deus criou o mundo e depois abandonou o mundo à mercê de si mesmo. Isso é mentira. Santo Tomás de Aquino nos ensina que isso é errado, tá? O Catecismo da Igreja Católica, por sua vez, diz que a oração coopera para a providência. Então, olha só, Santo Tomás de Aquino está dizendo que Deus assiste com a providência. E o Catecismo está nos ensinando, afirmando aquilo que diz Santo Tomás de Aquino, que a oração colabora para que a providência de Deus aconteça. Então, um exemplo prático do nosso dia a dia, algo que a gente acabou de viver. A gente estava para gravar um episódio do No Barco Podcast e faltava R$500. A gente não tinha de onde tirar dinheiro. A gente começou, então, a pedir para Deus: Senhor, a gente precisa do recurso financeiro para gravar o episódio, né? Então, se o Senhor quer que a gente grave, por favor, nos providencie isso. Então, existiu a necessidade, na sequência existiu a oração para cooperar com a providência e no final, meus irmãos, a graça alcançada, o efeito final. Alguém veio e nos doou exatamente R$500. Então, veja só, o amor de Deus está naquele momento que necessitava, o amor de Deus está no percurso que é a oração e o amor de Deus está no efeito final. Deus nos ensina através da necessidade que estamos passando, Deus nos ensina através da oração, porque vira uma possibilidade de conexão com Ele, e Deus nos ensina no efeito final, a partir daquela pessoa que, movida em generosidade, nos faz a doação. Então veja que tudo é uma dinâmica do amor de Deus para nos aproximar dele. Deus certamente tocou no coração de alguém para ser generoso e nos doar o dinheiro. Entende? Então, por que a gente reza, mesmo Deus sabendo que nós precisamos, para nos aproximar dele? Eu vi um exemplo uma vez muito interessante. Olha só, suponhamos que eu sou um especialista em mau hálito, certo? Aí eu chego para você e digo assim: meu amigo, você está com mau hálito. Mas eu posso te ajudar, eu tenho um recurso para resolver essa parada. Aí você fica irritado. Não, eu não tenho mau hálito. Quem já se viu? Você fica indignado com aquilo. Só que depois de um tempo você reconhece: de fato, cara, eu tenho mau hálito. Então, você tem eu como amigo que posso resolver, sou especialista, tenho técnicas para resolver o seu mau hálito. Mas é um negócio desagradável. E você não quer assumir. Só que eu só posso te ajudar se você, reconhecendo que precisa de ajuda, vir até a mim e falar: eu preciso de ajuda. Da mesma forma, a gente tem um pecado que ele é massivo, ele insiste em permanecer, ele insiste em estar aqui, e você fala assim: cara, eu tenho vergonha desse pecado. Mas quando você começa a ficar desnudo diante de Deus, você se despoja diante do Senhor, com tudo que tem, com tudo que é, fala: Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda para resolver isso. A oração faz com que você abra uma porta de acesso para que a providência de Deus te ajude de maneira livre a resolver esse problema. A segunda pergunta, né, o segundo questionamento que sempre existe é: a vontade de Deus não muda, para que eu vou rezar se a vontade de Deus não vai ser alterada? Pois bem, é importante a gente lembrar que quando a gente fala da vontade de Deus, existem duas realidades dessa vontade, né? A vontade permissiva e a vontade efetiva. Tem coisas que acontecem não é porque Deus quer efetivamente, mas porque Ele permite que aconteça por conta, por exemplo, do livre-arbítrio que existe em cada um de nós, dado por Deus a nós. Certo? Então, por exemplo, Deus não queria que o homem pecasse, mas a vontade permissiva de Deus, que o homem fosse livre, permite ele, inclusive, cometer algo que não agrade a Deus.
Mas a vontade efetiva de Deus é que ele permanecesse na vontade efetiva. Então, a gente está próximo agora, por exemplo, das eleições. O país está polarizado, tem 2 candidatos. Alguns preferem o candidato X e o outro candidato Y. E tem gente que fala assim, não vou rezar, porque por mais que a gente faça esforço, faça campanha, vá votar, o que vai acontecer é o quê? A vontade de Deus. Pera lá. Deus te deu uma responsabilidade de escolha a respeito daquele que vai governar o teu país. Então, a vontade permissiva de Deus é que você arque com as consequências da tua escolha. Deus permitiu você escolher. É a vontade permissiva de Deus que você escolha. Mas nisso também tem a vontade efetiva, que quer que você seja livre para escolher. Porém, a vontade efetiva de Deus está em você escolher aquilo que está mais perto dos valores dele, os valores do Evangelho, os valores de Cristo. E como é que você descobre quais são os desejos de Deus? O que está mais próximo da vontade efetiva de Deus? É a oração. Você reza para se conectar com a vontade efetiva de Deus, embora a vontade permissiva vai te dar a responsabilidade de escolha. Então, por exemplo, digamos, eu queria que tivesse aqui um jarro na minha mão, mas não tem, então vamos assim, ó. Digamos que aqui tem um jarro com água na minha mão. Imagina um jarro com água. Esse jarro com água é Deus e a sua vontade sendo manifestada na humanidade. Ele está derramando a sua vontade na humanidade. E existe um copo aqui que é a nossa vontade, tá? Mas a gente está desconexo, a gente está longe de Deus, né? A gente não está alinhado com a vontade de Deus. A nossa vontade está desalinhada da vontade dele. O que a oração faz? A oração faz eu entrar no radar da vontade de Deus. E essa água, né? Essa vontade sendo derramada conectado com a minha vontade, alinha as duas vontades. Então, a oração leva a gente à conformidade com a vontade de Deus. Olha só que interessante. Eu preciso me conectar com a vontade de Deus. E como eu faço isso? Por meio da oração. Então, no exemplo desses 2 cristãos, que eles 2 estão disputando a mesma vaga de emprego, quem que Deus vai abençoar com essa vaga? Quem reza mais? Não exatamente, não necessariamente, mas a oração dos 2 vai conectar, vai gerar conformidade no coração deles com a vontade de Deus, seja ela qual for, seja qual dos 2 for escolhidos, porque a oração vai dar paz ao meu coração, mesmo que o meu irmão seja o escolhido para aquela vaga de emprego, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se te abençoou de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho, por favor, curte esse vídeo, compartilhe, o seu comentário é muito importante para a gente saber se você está gostando ou não, que caminhos a gente seguir, que outros vídeos a gente pode gravar aqui, e a sua ajuda no compartilhamento ajuda que esse canal vá muito mais longe, tá bom? Então é isso, e eu quero dizer para você, permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação.